Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui em mais um dos espaços criados no evento do Criminal Player, na imersão do Criminal Player. E nós montamos esse estúdio de podcast, estamos gravando muito conteúdo e hoje eu tenho o prazer, neste momento, na verdade nem hoje, neste momento eu tenho o prazer de receber o Dr. Delano, seja bem-vindo. E vamos falar de um tema bem específico, eu quero te explorar sobre isso, te investigar sobre isso, interceptação telefônica e IPED, o programa utilizado pela Justiça Federal. E é bem bacana porque eu acho que uma das coisas aqui do Criminal Player é a gente poder ir muito a fundo em um tema que às vezes é tratado muito brevemente. Então, Delano, obrigado por estar aqui com a gente, topando explorar este mundo. Então vamos tentar colocar todo mundo para nivelar aqui o conhecimento. Fala pra gente o que é o IPED e de repente eu até conceituar mais precisamente interceptação telefônica, se é só isso que a gente conhece simplesmente ou colocando isso num cenário mais complexo. Me fala aí, e te apresenta um pouco, fala do teu background profissional. Meu nome é Delano Souza, eu sou player da comunidade desse ecossistema que tem revolucionado a advocacia criminal em todo o âmbito nacional, onde é um ecossistema que reúne profissionais desde peritos, como advogados, analistas, professores. Então tem sido enriquecedor fazer parte dessa comunidade. Sou advogado, sou especialista em computação forense, perito em imagem de documentos digitais, e a gente tem trabalhado como assistente técnico em alguns casos aqui no Brasil afora. Ô Delano, então tu participa muitas vezes como advogado, eu posso te contratar como advogado, mas tu também trabalha em parceria com outros advogados quando tem essa parte mais técnica que tu citou agora. Isso, a maioria dos meus clientes são advogados. No caso que, como esse assunto está em alta, a cadeia de custódia, as provas digitais, esses advogados nos contratam para que a gente possa trazer uma prova de conceito, analisar toda aquela prova que foi disponibilizada, aquelas evidências que foram coletadas nos locais de crime, que hoje o celular é um local de crime. Então a gente pega... Ninguém mais comete um crime, acho que sem o celular no bolso, né? Ele tá sempre, é a testemunha sempre presente, e hoje é testemunha mesmo, né? Testemunha mesmo. Então, nesse contexto, quando o advogado se depara com aquele amontoado de dados, muitas vezes ultrapassa aí 1, 2, 3 terabytes de uma operação da Polícia Federal, constantemente existe esse grande volume de dados, ele fica diante daquela situação sem saber o que fazer, de pé e mãos atadas. Se eu resgatar o primeiro dia, a palestra do Aurélio Lopes Júnior na imersão pela manhã, ele falou isso à tarde, mas ele falou muito hoje, a perícia forense não é uma questão mais se tu precisa ou se tu não precisa, é se tu pode pagar ou não. Porque se você pode pagar, não existe mais processo que tu não precise ou que tu não podes contar com a ajuda de uma perícia forense. Tu tá de acordo com isso ou tu vê? Não, Thiago, tem alguns processos que eu acho que não precisa. Eu sempre falo que todo advogado tem que ter um perito de estimação. Então, assim, tem um chaveirinho ali, um perito que possa te auxiliar. Não necessariamente que ele vá trabalhar com você naquele caso, porque às vezes o cliente não tem condição de proporcionar essa defesa com um perito, com um assistente técnico, mas que ele possa ser parceiro do advogado, que ele possa analisar, porque nem sempre a gente vai cobrar para analisar um processo. Dificilmente eu cobro. Eu trago para os advogados que já são meus parceiros, a gente analisa, olha, vai para esse lado, se não tiver como a gente entra, atua, porque o perfil do cliente não permite ele contratar. E também tem casos que a gente atua pro bono, junto com o advogado. Depende da situação, é realmente inocente? Tem vários indícios que aquela pessoa é inocente? Estamos juntos. Nós estamos em busca da verdade, nós vamos buscar a verdade. E assim, a APECOF, a associação a qual eu faço parte, a gente trabalha junto com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, trabalhando, buscando sempre a verdade, trazendo a gente, constante, sai matéria em grande mídia, em rede nacional, de pessoas que foram comprovadas, tiveram sua inocência comprovada, através de uma perícia da APECOF, que é a Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. Então, muito bacana. E deixa eu falar uma coisa interessante para quem está assistindo agora, só fugindo para voltar aqui. Enquanto a gente está gravando esse conteúdo, nós temos pessoas aqui assistindo. A gente, no evento do Criminal Player, nós conseguimos montar 2 espaços. Esse espaço de gravação de conteúdo, mas que também é auditório. Então, aqui atrás das câmeras, nós temos pessoas nos assistindo. Isso é muito bacana, que a gente consegue. Todo mundo aqui pode utilizar esse espaço ou para gravar o seu conteúdo ou para ser entrevistado, né? Eu e o Delano, a gente está aqui hoje num bate-papo que eu pedi. Eu quero investigar um pouco disso, né? E, Delano, deixa eu entender, assim, uma das coisas que tu citasse, assim, muito brevemente, mas eu acho que
foi a frase que eu mais ouvi no evento, tá? Cadeia de custódia. É jurisprudência, é doutrina, é técnica, é perícia, e eu vejo que no dia a dia, isso às vezes é meio que olhado muito superficialmente, e pelo que eu estou vendo, porque aqui a gente tem ministros, grandes doutrinadores, então aqui a gente tem a nata realmente participando do próprio evento, os advogados que estão participando do evento são realmente representativos de uma elite processual, digamos assim, e cadeia de custódia está parecendo quase básico. Eu estou vendo cada vez mais o pessoal ganhar na parte técnica, na parte processual. Incrível isso, né? Isso está realmente isso cresceu muito, assim, ou é uma percepção errônea? A cadeia de custódia, ela está inserida no nosso Código de Processo Penal desde a sua origem. Só que no ano de 2019 ela ganhou notoriedade com um pacote. Eu pedir para te falar um pouquinho perto do microfone, que eu tenho medo. O teu assunto está tão interessante que eu não quero perder a tua voz aqui. Então, a cadeia de custódia em si, ela ganhou notoriedade no pacote anticrime, mas ela existe desde do início do Código de Processo Penal. Ela está desde a Constituição Federal. Então, assim, para o profissional, ele tem que saber o que está pedindo, como está pedindo e com qual fundamento ele vai pedir. Porque em 2013 nós temos uma ABNT, uma ISO 27027, que ela normatiza a metodologia de coleta de prova digital. E, posteriormente, em 16 de junho de 2014, nós temos um POP, o POP 82 da Senasp, onde é do Ministério da Justiça, onde ele padroniza todo a operacional padrão da Polícia Federal e da Polícia Civil. Então, assim, e quando você pega esse POP de 2014 e pega o artigo 158B, ele é a cópia fiel. Então, assim, desde 2014, a nossa Polícia Judiciária trabalha com esse procedimento operacional padrão. Ela trabalha com essa portaria que vige do Ministério da Justiça. Então, por isso que no agravo 143169 do Rio de Janeiro, cuja relatoria ficou para o ministro Ribeiro Dantas elaborar o voto vencedor, ele fala que não há, para não gerar dúvidas, não há de que se falar na retroatividade da cadeia de custódia, porque ela já se encontrava inserido no contexto jurídico. Então é muito importante que o advogado tenha esse conhecimento, porque a rastreabilidade do vestígio, porque nasce como vestígio. Eu costumo dizer que a metamorfose da prova, ela nasce como vestígio, ela tem um upgrade ali como evidência e ela é valorada no fim do processo como prova, mas passa pelos requisitos de rastreabilidade, de confiabilidade, de auditabilidade e, como a Auri mencionou ontem, de legalidade. Sim. O doutor, assim, ó, e tá me parecendo que, e me corrige, os advogados entendem, e a gente está vendo aqui, entendem muito da norma penal, entendem muito do processo penal, mas quando coloca, e aí eu imagino uma boa maioria dos advogados, o quanto se entende de norma técnica ABNT, o quanto entende de transmitir os conceitos que estão nessa norma para um visual ou uma explicação que seja compreensível. Eu imagino que a maioria dos advogados tenha dificuldade, e aí a importância da perícia. Porque eu, por exemplo, todo mundo sabe que hoje eu não atuo mais com processo, mas eu me lembro muito, eu nunca peguei a ABNT por um processo judicial. Eu imagino que a maioria dos criminalistas não tem essa afinidade, é a importância da perícia, né? E no recente julgado do STJ de relatoria da ministra Daniela, ela fala da importância de ser respeitado as normas vigentes no país. Ela cita essa norma na anulação, no desentranhamento de todas as provas que não respeitaram a metodologia dessa norma. Então, e que vem da ABNT. Da ABNT. Não vem da norma penal, né? Do processo penal, não. Isso aqui é incrível. E a gente tem que ficar também, prestar bastante atenção, no ano 2023, a Lei Orgânica da Polícia Civil, ela traz também a cadeia de custódia. Em 2017, tem uma portaria da Polícia Federal que também traz essa cadeia de custódia. Não é só o artigo 158 do pacote anticrime. Existe um contexto de normas, de lei, de portaria, que pode garantir a vitória do advogado quando se trata de cadeia de custódia. E quando um assunto que é bastante interessante, interceptação telefônica. Porque, geralmente, o advogado, quando tem acesso, eu digo quando tem acesso,
porque nem sempre ele tem acesso à integralidade desses arquivos que são disponibilizados pela autoridade policial, que deveria ser pelos peritos, mas quem faz esse procedimento são os policiais geralmente, que eles disponibilizam essa integridade e integralidade desses arquivos. Ele não vem com a cadeia de custódia. Eu não consigo saber quem teve acesso a essas provas produzidas derivadas de interceptação telefônica. Então, quando o advogado pede para o Ministério Público ou para a autoridade policial, eu quero a integralidade e eu quero a cadeia de custódia. Não tem cadeia de custódia. Eles dizem que o guardião, que é a ferramenta que é vigente no Brasil, que presta esse serviço para os órgãos públicos de segurança, diz que a criptografia dele já é o suficiente para garantir a integridade daqueles arquivos. E daí a necessidade de um profissional capaz de entender. E aí é que eu estou entendendo falar, porque na verdade, a gente falava ali antes, é muito mais do que entender de cadeia de custódia já, né? Porque cadeia de custódia é só uma das coisinhas que a gente vai lá dentro do iPad, do guardião e tudo mais. E a criptografia é mais uma, né? Eu queria que tu falasse muito disso da criptografia, né? Porque eu achei muito interessante a tua fala. O que ocorre? Na ausência da cadeia de custódia, se porventura esse vestígio em algum momento ele for manipulado, eu não consigo trazer o responsável de que forma que foi essa manipulação. Então, a importância da cadeia de custódia vem para nos garantir a rastreabilidade. Eu recebo um vestígio, eu passo para o Tiago. Nessa transferência, eu tiro um código hash. Isso é o normal. Tiago, estou te entregando esse arquivo, o código hash é esse aqui. Assina aqui para mim e tira o código hash também para comprovar que você está recebendo o mesmo artigo. Eu costumo dizer que na vida real a gente está no dia a dia com cadeia de custódia. Você pede comida no iFood, Thiago? Sim, claro. E aí ali está presente a cadeia de custódia. Sim. E eu te falo o seguinte, ao efetuar um pedido no aplicativo iFood, você recebe o restaurante, confirmou o seu pedido, pagamento confirmado, é a primeira etapa da cadeia de custódia. É a primeira etapa. Eu tenho uma rastreabilidade daquele meu pedido. Ele passa pela etapa que o motoqueiro responsável pela entrega... Está preparado pelo restaurante, um motoqueiro passou para pegar, me entregou, meu porteiro recebe na cadeia de custódia do software do condomínio, me entrega na porta e eu recebo. Aí tem um detalhe mais importante. Quando você pega esse alimento, ele tem lá um lacre. Falando, se esse lacre estiver violado, não consuma esse alimento. E por que a prova no processo penal, se tiver violado o lacre, se não tiver rastreabilidade, deve ser admitida? Não, ela não deve ser admitida. Por isso que na ausência da cadeia de custódia, no que se trata de interceptações telefônicas, você tem que, com a ajuda do perito, é possível a gente mostrar a vulnerabilidade do sistema. Isso que eu quero. Eu quero explorar aquela questão, a nossa ideia aqui, eu sei que todo mundo está gostando, porque a ideia é gravar de 10 a 15 minutinhos, estamos aqui com 13 minutos, mas eu quero ir além. Tu falava um pouquinho, não sei o quanto tu podes ir além nisso, né, porque é o teu trabalho, da criptografia e descriptografia, eu posso chamar assim, me conta um pouco disso, o que tu podes falar para mim? Olha, eu tenho certeza que tem um monte de gente que já vai entrar em contato contigo, porque eu achei isso muito interessante, que é para provar, às vezes, que essa cadeia não está funcionando. Né? Eu trabalho com um perito, né, que é meu parceiro, meu sócio, Joaquim Neto, no qual a gente pegou um cliente que era com base, toda acusação era com base em interceptação de telefone. E a gente se viu ali senhor, tem que trazer uma solução para essa situação favorável para o nosso cliente. A gente começou a estudar a criptografia do guardião. E em um momento a gente conseguiu descriptografar esse sistema. Aí vem um pulo do gato. A gente pediu a cadeia de custódia dessas interceptações de telefone. E aí que vem, a criptografia é suficiente para garantir isso, supostamente, né? O promotor falou que já era suficiente, porque com a criptografia não era possível a manipulação. O que a gente fez? Descriptografou, pegou o promotor que falou isso, colocou como prova de conceito, pegou um áudio dele, extraiu com o número do telefone dele, colocou dentro com a mesma senha dele, a gente criptografou novamente e devolveu para ele. Ou seja, mostramos que é manipulável. Fizemos uma prova de conceito. O promotor não participou daquele crime. Exato. E estava inserido no próprio arquivo dele. Exato. Meu cliente pode ter sido inserido também. Isso põe abaixo toda eventual tese de acusação a partir do momento. E principalmente aí eu acho que tem uma inteligência, e isso é
jogos, né? Isso é teoria de jogos aqui jogos. que o Alexandre e o Auri tanto falam, porque tu fez o pedido, veio a resposta dizendo não, é suficiente, tá tudo ok. Tá tudo ok. Tu deve ter ficado feliz da vida com essa resposta, eu obviamente. peguei, Eu imagino que era esse o advogado cresce uns 2 metros e inserisse, olha aqui, e agora? É suficiente? E assim, nós já tínhamos ouvido dizer naquele famoso assim, sobre que era possível, mas ninguém tinha colocado isso em prática aqui no Brasil. Então a gente, por muito trabalho, com muita dedicação, chamamos vários colegas e conseguimos. E o mais importante, a gente conseguiu trazer a prova de conceito, refazer isso para que eles pudessem também porque tem uma testar lá. forma também, eu imagino do teu lado, de fazer isso de uma forma educada, respeitosa e de bom tom, afinal você está fazendo fazer como prova de conceito. A importância de técnica, de boa prática, né, e de procedimento, né. Muito bacana. Deixa eu, assim, o nosso tempo aqui, ele tá estourando, eu tenho mais 240 perguntas para te fazer, mas como é que as pessoas te encontram, assim, te encontram nas redes sociais, telefone, como é que as pessoas te encontram, que eu tenho certeza aí que tem muita gente que vai querer fazer parceria contigo. Primeiramente, eu sou play, né, da comunidade, estou lá. Assim, Quem tá na comunidade, que aliás, quem não tá, deveria estar, né? Lá tem o nosso perfil e também no meu Instagram é Delano Souza, com 2 L, Souza com S, é delanosouza.com.br também, meu site. E assim, um ponto importante que eu acho que é importante nós frisar também sobre o processamento de dados, porque o advogado recebe muitas vezes 1 terabyte e ele não sabe com o que fazer, qual ferramenta utilizar para processar isso. Eu fico, é um negócio absurdo, né? Isso, tem o IPED, que é uma ferramenta desenvolvida por um policial federal, onde o Thiago também fez o IPED Tools, que ele já é OpenSci, então você consegue ali. Isso é legal o pessoal saber. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem se é código aberto. Não código significa aberto. código aberto que é tão amigável assim de utilizar, porque no fim das contas tu acaba vendo um monte de letra e números ali e não sabe utilizar, mas ele facilitou muito, né? Muito. Então, assim, nós já temos profile já pronto, que facilita a vida do advogado. Explica só para garantir o que é profiles, assim. Esses são perfis de consumo, de utilização da ferramenta. O que essa ferramenta vai fazer? O OCR já está toda a linha de comando inserida nele. Pessoal, vocês estão vendo, ele falou, eu perguntei que a Profiles vai fazer o OCR. Não tem jeito, assim, a gente vai entender aqui algumas coisas, mas eu acho que provavelmente a gente vai ter que entrar em contato. Delano, mas me explique, eu quero ouvir essa do IPED porque eu vejo que faz uma grande diferença. O que o OCR faz? Geralmente você pega um processo com 16 mil páginas, aí você processa ele no IPED, e ali numa ferramenta que faz o OCR, transforma aquelas imagens, porque ele normalmente foi escaneado, foi salvo como imagem, você não é navegável por ele. Então, claro, você tem que ler 16 mil páginas. E o OCR, ele extrai todas as imagens, deixa ele navegável. Então, eu vou procurar para o Thiago, dentro desse processo, ele vai me mostrar todas as páginas que seu nome foi citado. Sim. Então, para o advogado, isso facilita muito. Então, assim, eu tenho metadados, eu crio cada profile do que eu preciso para poder facilitar a vida do advogado. Da quem vai processar aqueles metadados, aqueles dados, aquela mutuado de informações. Então, essa ferramenta que o Alexandre mencionou ontem e hoje, ela é uma ferramenta mais completa forense que tem na atualidade. Então, vem para facilitar esse processamento de dados, porque é muita informação. Um processo de grandes operações, ele passam de 2, 3, 4, 10 mil páginas. Então, assim, é muita informação para que você possa delegar funções, talvez consome ali todo o seu corpo jurídico do seu escritório. E com essa ferramenta, em horas eu consigo processar todas as informações que me interessam e separar do que não interessa e trazer para uma leitura mais dinâmica daquilo. Para você ter ideia, eu tenho 6 mil áudios de interceptação de telefone que eu processo no IPED, eu posso colocar assim, todos os áudios que aparecem o nome Delano na data tal, ele vai me trazer só o que me interessa e eu vou dedicar o meu tempo somente àquilo que me interessa. Delano, incrível. A gente já está aqui com a missão, né? Falar para os players, a gente já está com a missão conjunta de tentar fazer essa ferramenta se tornar mais amigável e acessível aí para o pessoal da comunidade. Isso. Obrigado por essa parceria e obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que foi incrível. Pessoal, sigam lá o Delano. Quem precisar também de um parceiro desse tipo de perícia, eu acho que vocês vão estar em boas mãos. Muito, muito obrigado. Eu abro ainda para o teu
recado final, se tu quiseres, por favor, o microfone é teu. Meu Instagram é Delano Souza, minha rede social, meu site é delanosouza.com.br. Um recado para o advogado: tenha sempre o seu perito de estimação. Por quê? Você não tem tempo suficiente para analisar aquele mutuado de dados. E assim, às vezes, o seu cliente necessita de uma advocacia artesanal. Então, tenha sempre seu perito de estimação para, junto com você, construir uma defesa técnica e qualificada. E sair dessa imagem que o perito é caro. Não, entre em contato. No seu estado, tem um perito associado à APECOF. Entra lá no site da APECOF, busca qual perito profissional que está próximo de você, procura trabalhar com ele. Se ele não tiver aberto para trabalhar com você, nos procura que a gente vai estar sempre. E se tem um cliente que seja inocente de verdade, o papel principal do perito é buscar a verdade. Nós estamos à disposição também para fazer isso. Delano, muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, valeu por quem assistiu. Bora para a próxima.